Olá amigos, Victor Falls de volta com vocês. Aqui neste vídeo estou gravando esse vídeo que talvez seja o último do ano. Se eu conseguir upar até amanhã, dia 31, estou gravando dia 30. Hoje eu quis fazer um vídeo um pouco diferente e não falar necessariamente sobre histórias em quadrinhos, né? No meu tempo livre, livre do tempo livre, em que eu não estou lendo histórias em quadrinhos, às vezes eu estou jogando um videogame, estou lendo um livro sem imagens. Estou vendo alguma série de TV ou algum filme. E dentre as séries de TV que eu assisto, eu gosto muito de animações. Recentemente eu terminei de assistir uma animação que muito me surpreendeu, chamada Castlevania Noturno, ou Castlevania Nocturne. Por que me surpreendeu? Porque eu tinha assistido a série anterior de Castlevania, 4 temporadas na Netflix. Tinha amado as 2 primeiras temporadas, que mostravam a história daqueles guerreiros fantásticos enfrentando o Conde Drácula, mas tinha detestado as 2 últimas, que eles tentam estender uma história para amarrar as pontas soltas das 2 primeiras temporadas e acaba ficando um negócio muito inchado, muito mal desenvolvido por vezes. Alguns desenvolvimentos de personagens são pífios, outros passam do ponto, e eu fiquei muito entristecido com o final daquela série original. Achei muito pobre, para falar bem a verdade. Pobre do ponto de vista da narrativa mesmo. Então, eis que tem uma grata surpresa com Castlevania Nocturne, ou Castlevania Noturno, que se passa alguns séculos à frente da história do Castlevania original, se não me engano, 300 anos depois, ali no contexto da Revolução Francesa. Eles fazem um aceno também para as revoluções nas 13 colônias. Acompanhamos agora Richter Belmont, ou Richter Belmont, igual alguns personagens falam lá na história, a companheira dele, Maria, a mãe da Maria, que eu esqueci o nome agora. São 2 feiticeiras, 2 bruxas, e eles acabam sendo auxiliados por 2 guerreiros, um deles uma feiticeira, africanos, ou pelo menos um deles, a feiticeira é africana, para lutar contra essa nova sociedade de vampiros que está instalada na elite francesa durante esse período das revoluções. E muito se fala sobre uma messias vampiresca que está vindo para a França para arregimentar todos esses nobres vampiros e trazê-los para esta nova era dos vampiros dominando a Terra. Essa messias vampiresca nada mais é do que Elizabeth Bathory. E eu achei isso muito interessante. A Elizabeth Bathory foi uma figura histórica controversa, polêmica, porque, ao que tudo indica, ela gostava de alguns rituais cruéis, envolviam sacrifícios de virgens, então ela tomava banho no sangue das virgens. E por que eu achei isso interessante? Porque é meio que o pessoal da série meio que continuou o conceito do Drácula, porque o Drácula, muitos sabem, que ele é inspirado no Vlad Tepes. O Vlad Tepes foi uma figura real, né? Vlad o Empalador, ali, que enfrentou os otomanos durante o século XV, eu acho, algum momento do século XV. O Drácula literário, ele tem algumas semelhanças com esse Vlad, poderia ou não ser esse Vlad, inclusive o nome de guerreiro do Vlad Tepes era Vlad Drácula, o filho do dragão, e outros trabalhos da cultura pop, multimídia, foram aproximando ainda mais essas 2 figuras, do Drácula literário com a figura real do Vlad Tepes. Por isso eu achei interessante Elizabeth Bathory ser a vilã do Castlevania Noturno, porque óbvio que Elizabeth Bathory, que existiu, não era uma vampira, mas eles aplicaram a mesma fórmula do Drácula. Ah, e se ela fosse uma vampira, que nem Vlad Tepes? E se Vlad Tepes fosse um vampiro? E em Castlevania, pelo menos na Netflix, o nome do Drácula era Vlad Drácula Tepes. Então achei isso bem legal. A Elizabeth Bathory é uma vilã bem imponente, bem interessante, inclusive o background mitológico que eles dão para ela. Supostamente ela teria sido uma vampira muito influente no início dos tempos e que teria, segundo as palavras dela, devorado o deus Sol, ou melhor, desculpa, devorado a filha do deus Sol, Egito. Nossa, deu um nó na minha cabeça. Ela teria, na época ali do Egito Antigo, bebido o sangue da Sekhmet, que era uma divindade filha de outra divindade, o Ra, que era o deus Sol. Daí toda essa brincadeira com símbolos, né? Vampiros não gostam de sol, e a tal da Messias vampiresca, da vampira messiânica, teria bebido o sangue do próprio sol. Olha só que interessante.
Os personagens do núcleo dos heróis também são muito legais. O Richter Belmont tem um arco interessante, onde ele tenta esconder uma visível depressão por causa de um trauma muito forte durante a infância dele. Então ele tem aquele caráter mais cômico, mas você vê que ele está escondendo uma tristeza muito profunda. Isso vai sendo trabalhado ao longo dos episódios. Ele reencontra figuras da família dele que ele nem sabia que existiam, que de forma direta ou indireta o ajudam a retomar os nervos, né? A retomar a boa luta, porque chega um momento na história onde o Richter tem um colapso nervoso, porque ele encontra uma pessoa que foi crucial nesses eventos traumáticos da infância dele. E o Richter Belmont é um guerreiro incrível, no padrão daquilo que a gente já tinha visto na série anterior de Castlevania, né? Usando magia, usando aquele chicote dos Belmonts, né? Que é o clã lendário dos caçadores de vampiros e matadores de criaturas da noite. Aqui na série existe uma boa distinção entre vampiros e criaturas da noite, são seres diferentes. Criaturas da noite são demônios que são trazidos ao nosso mundo, entre aspas, com a alma de pessoas mortas, enquanto vampiros são vampiros por si, que por muitas vezes meio que são chefes ou mestres das criaturas da noite. Ainda falando sobre vampiros e criaturas da noite, eu esqueci de falar que a Elizabeth Bathory tem uma espécie de Assecla, que é a Drouta ou Doutra, uma mulher negra com cabelos, uma vampira negra com cabelos púrpura, que a princípio eu achei um pouco estranho, porque eu falei, nossa, que anacronismo curioso, né, essa cor de cabelo nessa época, mas aí no final assim, a série é muito boa, então você logo para de se preocupar com isso, mas tomaram cuidado de justificar essa escolha artística no final, porque ela tem uma espécie de transformação que justifica essa cor do cabelo dela, achei isso muito legal. Traz muito daquela estética dos jogos também. Gosto muito de como eles conseguem mesclar o que a gente via nos jogos de Castlevania e o que vimos na série da Netflix original, o que era bom, e fazer esse equilíbrio. Eu acho que do ponto de vista da escrita e até mesmo da animação, chegaram num nível muito bom, num equilíbrio muito bom de todo esse material base que eles tinham, no caso do Castlevania Noturno, claro. E sobre jogos, eu devo salientar que eu não sou um profundo conhecedor de jogos do Castlevania, mas eu tive um jogo do Castlevania na época do PlayStation 3, que era o Lords of Shadow 1, e sem brincadeira, eu devo ter jogado esse jogo inteiro umas 3 vezes, eu amava. Castlevania Lords of Shadow era uma espécie de universo Ultimate da linha do tempo principal de Castlevania, então eles mudavam muitas coisas, a identidade de muitos personagens importantes, a ordem de eventos, só que eu achava isso muito legal. Eu nunca joguei o segundo, mas o primeiro eu joguei várias vezes e eu sou apaixonado por esse jogo. Então, assim, foi o único jogo de Castlevania que eu joguei, mas joguei muito e me fez apaixonado desse tipo de... não só desse tipo de narrativa, mas dessa franquia em si. Gostaria de jogar mais jogos no futuro de Castlevania que tragam essa vibe da ação frenética que tanto Lords of Shadow tinha quanto essa série da Netflix também tem. Esqueci de falar mais alguma coisa do Castlevania Nocturne? Fechando aqui, falando um pouco mais sobre o elenco de personagens, a Feiticeira Negra, que eu falei pra vocês, que existe no núcleo dos personagens dos heróis, eu esqueci o nome dela, cara. Acho que é Annette o nome dela. Ela também tem um arco de histórias muito bacana e que funciona em paralelo com o arco de histórias do Richter Belmont. São arcos de história parecidos, mas com leves diferenças e que meio que se entrelaçam. A história ainda brinca com um possível enlace amoroso entre esses dois personagens, o que torna tudo muito mais interessante para uma futura segunda temporada, que já foi confirmada. Falando sobre segunda temporada já confirmada, a série termina com um gancho muito bom para quem conhece a fundo a história dos jogos de Castlevania e para quem também viu o Castlevania original. Nós temos aí o resgate de um personagem, o retorno de um personagem muito querido e muito importante para os eventos do cânone de Castlevania. Foi muito legal ver esse final, esse gancho com essa surpresa aí, porque a série faz você acreditar que é uma coisa e quando vem a surpresa, tá, é outra. Muito legal, muito bacana mesmo. E talvez eu tenha caguetado para vocês. Enfim, fica aí a seu critério. Ainda falando sobre os personagens, eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica da Maria, que é a outra feiticeira que ajuda o Richter, e a mãe dela. O núcleo delas ajuda a explorar um pouco mais
o background dos vilões, porque eles têm algumas... A história das duas está um pouco amarrada com o núcleo dos vilões, não quero entrar em detalhes, mas também dá espaço para desenvolver mais o drama entre as duas, entre o núcleo da mãe e da filha. Muito legal. Castlevania Noturno. Eu esqueci quem que é o roteirista, não é o mesmo roteirista da série anterior. Os diretores, muitos deles são o da série anterior, os irmãos Dietz, mas tem outros envolvidos ali, mas de roteiro, se não me engano, é um cara chamado Clive Bradley que fez essa nova temporada, essa nova série de Castlevania. Para fechar, quero falar sobre as cenas de ação, que estão maravilhosas. Eu até falei um pouquinho agora há pouco, mas ressalto que o quão enérgico eles conseguiram tornar as cenas de ação sem torná-las cansativas é muito legal. Lembra até outros jogos de ação frenética que não Castlevania, como por exemplo um Devil May Cry. Inclusive, uma das produtoras dessa série animada, que é a produtora do Ed Shankar, porque tem vários produtores, tem pelo menos 3 trabalhando no Castlevania. O Ed Shankar anunciou que ele vai trazer um anime na Netflix de Devil May Cry. Não sei quando sai, mas é prometido aí como o grande próximo lançamento desse produtor. Não sei se serão todas essas produtoras envolvidas em Castlevania que vão trabalhar com o Adi Shankar em Devil May Cry, mas pelo menos um pouquinho do que a gente viu em Castlevania é capaz de a gente ver em Devil May Cry. Também vale a pena lembrar que esse mesmo Adi Shankar, ele também está produzindo uma série animada de Assassin's Creed, mas tem poucas notícias a respeito disso, então não sei muito o que esperar. Bom, essa foi a minha dica de série animada para vocês assistirem. Estou assistindo outras séries que eu espero poder gravar vídeos também mais pra frente. Tem pelo menos 2 séries animadas aí que eu tô assistindo, uma particularmente bem recente, que vem fazendo um certo sucesso. A outra já vem sendo exibida há alguns anos, mas também é relativamente nova. Quero trazê-la também e falar um pouco mais sobre ela, porque eu estou gostando muito das duas. Espero que vocês também gostem dessas séries, e se vocês já assistiram, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, e, bom, é bem capaz que vocês gostem também, porque são séries de altíssima qualidade, mas quero saber o que vocês acharam. Dito isso, meu muito obrigado. Se esse vídeo sair até o final do ano, até amanhã, que vocês tenham uma ótima passagem. Um abraço.